Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind Headphone e hoje eu vou falar sobre earbuds. Earbuds, para quem não sabe, inclusive já fazendo uma distinção aí, né, porque algumas pessoas confundem bastante, são aqueles fones pequenininhos, tipo o fone da Apple, que ficam fora do canal auditivo, né? Eles repousam na parte externa aqui das orelhas. Durante muito tempo esses fones foram um grande padrão do mercado, né? Era a opção mais fácil para você ouvir música fora de casa de uma forma conveniente. Só que com o tempo eles foram perdendo muito espaço no mercado porque, resumidamente, a qualidade de som não é boa. Na maior parte dos casos eles sofrem bastante por questões físicas mesmo. Eles não conseguem entregar graves com extensão, com presença, com corpo, e muitas vezes eles têm uma sonoridade que é realmente pequena, né? Os in-ears, em grande parte, resolveram essas limitações a partir do momento que eles vedam o canal auditivo. Então eles criam uma quantidade limitada de ar que tem que ser movimentada pelo alto-falante. Mas para algumas pessoas, os in-ears não são tão bons porque essa vedação do canal auditivo pode incomodar, né? Eu já vi muita gente falar, putz, esse fone aqui parece que ele está entrando no teu cérebro. Então, para essas pessoas, a opção mais conveniente continua sendo um earbud porque os in-ears não são uma opção. Eu não sei se é por causa disso, mas o mercado agora entusiasta está vendo aí o ressurgimento dos earbuds. Existem algumas marcas que estão trazendo opções que tentam oferecer uma qualidade de som mais interessante e parece que o público audiófilo está redescobrindo essa opção. Então eu consegui aqui montar um grupinho, né, com a ajuda de alguns robistas, um grupinho bem interessante para fazer um comparativo, e coloquei também alguns fones que eu tenho, né, que são desse tipo. Bom, vocês vão ver agora essa comparação e só uma observação. Nas filmagens, mostrando cada modelo, eu não incluí os Apple AirPods porque eu consegui esse modelo depois de ter feito todas as filmagens de produto. Então, para não atrasar mais do que eu já atrasei, eu resolvi fazer esse vídeo de uma forma um pouco mais rápida, né? Assim, não perder tempo para fazer isso agora. Então, no texto vai estar, nos meus comentários vai estar também, só não vai estar filmado, tá bom? Então vamos lá. A gente tem um conjunto bem interessante de earbuds aqui. O primeiro deles é o Hi-Hi HP32, ele custa mais ou menos $7,90. Depois a gente pula para o Hi-Hi HP150 e o preço salta para $22,90. E a gente tem três versões do VEAMANK. A primeira delas é o azul, que tem alguns adicionais, que são o X-Pack, que é um conjunto de espumas e de earhooks, e o controle remoto para Android com 3 botões no cabo. Esse custa $15. Depois a gente tem o VEAMANK normal, sem nenhum adicional, ele custa $5. E aí a gente tem o VEAMANK Candy Edition. Essa é uma edição especial que foi feita, né, só com 100 unidades produzidas. Na época ele custava $7, só que hoje em dia, por conta disso, ele pode ser encontrado por mais de $70 usado. A principal diferença é que ele tem o cabo trançado com algumas cores, né, preto, azul e vermelho. Depois a gente tem o All Glamour RX1, ele custa $14. Os Apple Earbuds, eles custavam $19, só que estão fora de produção já há um tempinho. O Safer PT15 custa $25. E depois a gente tem os antigos Bang Olufsen A8. Eles ainda são vendidos, né, com outro nome e custam mais ou menos $150. Em termos físicos, como eu já comentei, o que difere os earbuds dos outros tipos de fone é basicamente o fato deles serem fones de ouvido pequenininhos que ficam aqui fora do canal auditivo. Eu nunca tive problemas de conforto com nenhum. Eu acho que, inclusive, uma das vantagens dos earbuds é justamente o fato deles serem talvez a opção menos intrusiva de você ter alguma coisa para tocar música nos seus ouvidos, né? Com muitos deles é o equivalente a você praticamente não ter nada, mas existem algumas particularidades aqui, né, entre todos esses que eu estou avaliando, principalmente em termos de qualidade de acabamento e de construção. Os mais baratos, em parte, são os piores de fato, mas nenhum deles é muito ruim, né? Primeiro a gente tem tanto o Hi-Hi HP32 quanto o VEAMANK. Eles são fones mais simples que a maioria das pessoas acharia que é um fone de camelô qualquer, apesar da qualidade que eles oferecem. Eles são aquele plástico bem simples, sem nenhuma firula, sem nada demais. A única diferença eu tenho 3 VEAMANKs aqui. Um deles é a versão original, sem nada, que é o mais simples de todos. Depois a gente tem um aqui, como eu já falei, que é azul, né, com acabamento um pouquinho diferente, e ele tem um cabo de maior qualidade. E depois a gente tem o VEAMANK Candy Edition, que tem um cabo mais sofisticado. É muito parecido com o cabo do Hi-Hi HP150, né, aquele cabo trançado de maior qualidade, com plugs de metal, mas o fone em si é a mesma coisa. Aquele, vamos dizer assim, earbud padrão que você encontra no camelô. Subindo um pouquinho a escada, a gente tem os fones da Apple. Tanto os earbuds quanto os earpods, eles têm uma qualidade maior. Os encaixes são muito precisos, né? É um fone com uma qualidade visivelmente maior.
mas em termos de durabilidade a gente já sabe o que acontece com esses earbuds e earpods da Apple, eles não duram muito, então acho que depois de 2 anos aí de uso, você já vai ter aquele probleminha no cabo, que o strain relief, né, aquele aliviador de tensão, já vai ter aí batido as botas, então ele tem isso. Subindo, a gente tem o All Glamour RX1. Em comparação a todos os outros, ele é muito melhor porque ele é feito de metal. Então, apesar de não ser um metal usinado, por exemplo, eu acho que ele é moldado, é uma qualidade de construção maior, ele é mais pesado, né? Só o fato de ele ser feito de metal e ter um cabo também um pouco mais interessante faz com que ele seja melhor nesse aspecto. Mais acima ainda a gente tem o Saintfier PT15, né? Que vai ainda além do All Glamour, é muito bem construído também, é um metal dessa vez cromado, ele também parece ser moldado, ele não é usinado, né? A usinagem é um processo mais caro, mas ele é muito bem construído também e ele tem cabo removível. Isso é uma coisa que eu definitivamente não esperava no earbud dessa faixa de preço e é uma coisa que tem o potencial de estender bastante a durabilidade dele. Bom, indo um pouco além, a gente tem o da Bang Olufsen, né? O Bell Play A8, que, enfim, aí você já está num outro patamar de preço e de qualidade de construção e acabamento. A qualidade dos metais é bem mais alta, tem uma parte que parece aço escovado, os encaixes são muito bons, tem algumas peças emborrachadas, todas as articulações são muito precisas, né? Você sente ali que é um produto que teve uma engenharia bem sofisticada envolvida. A gente vai ver se vale a diferença de preço, mas você percebe claramente que é um fone muito mais sofisticado em termos de qualidade de construção e acabamento que todos os outros que a gente testou aqui. E ele também tem uma questão diferente aqui de design, né? Que ele tem esse formato de gancho, né? Ele tem aquela coisa que fica atrás das orelhas e deixa o fone mais seguro. Assim, eu acho que isso em partes, assim, em tese prejudica um pouquinho o conforto, né? Porque quanto mais coisa você tem nos ouvidos, pior, né? Em termos de conforto, é pior do que não ter nada. Mas ao mesmo tempo não é enfim, nada que incomoda. Ele deixa o fone mais seguro para prática de esporte, por exemplo, né? Aí com esse você pode pular, espernear, sair correndo, não vai ter problema, esse fone não vai sair dos seus ouvidos, ao contrário dos outros que em algumas situações extremas podem sim sair. Então, basicamente essa é a questão física aí de todos os fones que eu testei aqui. Agora vamos falar da qualidade de som. Primeiro de tudo, a gente tem os Apple Earbuds, né? São aqueles primeiros fones que vieram no iPod, primeira geração, e vou ser bem sincero, odeio esses fones com todas as forças, são horríveis, parece que eles resumem todos os motivos pelos quais os earbuds não são bons fones de ouvido. É aquela sonoridade estridente com um pico muito forte nos médio agudos, não tem nenhum resquício de graves, de peso, de corpo na apresentação, a sonoridade é pequena. Cara, é uma forma terrível de ouvir música, desculpa, mas é basicamente isso que eu sinto. Me impressiona que o Tyler Hertz do Infidelity tenha falado bem deles, principalmente porque existem earbuds muito melhores, né, no mercado por um preço mais baixo. Então, assim, eu não tenho nada de positivo para falar deles. Como eu falei, é simplesmente uma forma horrorosa de ouvir música. Você tem um trecho aí muito curto, né, vamos dizer assim, do espectro de frequências apresentado pelo fone. Né, você perde agudo, você perde grave e o pedaço em que ele foca é muito desequilibrado. E uma outra questão que faz os AirPods serem ainda piores é que tem muita ressonância de gabinete. Só para explicar para vocês, isso é o seguinte, um alto-falante treme, né? Ele funciona basicamente fazendo o ar ter variações de pressão. E o que acontece é que tudo aquilo ao qual ele está meio que ligado, conectado, treme também. Então, quando você tem uma caixa de som, um dos maiores trabalhos dos projetistas é justamente você fazer um gabinete inerte. Um gabinete que vibre o menos possível, porque vibração é som. Cara, nos AirPods isso não é feito. Então, assim, você escuta como se fosse um eco dentro do fone. É horrível. Piora um negócio que já é sofrível. Então, detesto. Se você tem um desses ainda, pelo amor de Deus, compra um negócio diferente, cara, que não vai ser caro e você vai ter uma experiência muito melhor. E essa questão fica mais clara quando eu passo para o VE Monk. Só uma observação. As 3 versões que eu tenho aqui são ligeiramente diferentes, tá? O VE Monk original, sem o upgrade de cabo, né, com controle remoto, me pareceu o melhor deles. Depois vem o com controle remoto e por último vem o Candy Edition, por incrível que pareça. Resumidamente, o que eu acho do VE Monk talvez ele não seja o Giant Killer que está todo mundo falando. Eu acho que o hype é grande para esse fone e eu esperava uma coisa absolutamente espetacular. Em partes eu achei isso, porque é um fone delicioso de escutar. Ele tem uma região média incrível, ele é muito doce, muito musical. É muito gostoso, né? Essa que é
a melhor forma de colocar o que eu ouço do Wehrmann. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem os graves que eu ouvi dizer, né? Eu ouvi gente falando assim, graves de trovoadas. Cara, eu não ouvi isso. Ele não é um fone com uma presença muito grande nos graves, né? E nos agudos a extensão também é pequena. Então, ele também sofre disso de focar numa faixa da resposta à frequência, vamos dizer assim. Mas essa parte que ele apresenta é muito, muito gostosa. Para você ouvir algumas coisas mais calmas, como um jazzinho, um José Gonzalez, fica muito bom, muito prazeroso. Vamos dizer assim, ele não se compara a um bom in-ear, que seja um pouco mais caro, né? Por exemplo, não chega perto do Duno DN2000. Mas é como se o Duno DN2000 ele fosse uma experiência de alta fidelidade. E o Wehrmann, você percebe que ele não é, mas ele não tenta te enganar. É como se você escutar numa vitrola, por exemplo, né? Você sabe que aquilo ali é distante, né? Uma vitrola simples, é distante de uma experiência num sistema sofisticado e tal. Só que aquele som, ele é nostálgico, ele é caloroso, ele te envolve, né? E eu acho que é isso que o Wehrmann faz. Então, assim, ele não é uma experiência absolutamente incrível, não vai ser as pessoas não vão colocar e vão falar, meu Deus, que som é esse? Mas, ao mesmo tempo, é aquilo que você aprecia, sabe? Para você escutar de uma forma bem descompromissada, ele é muito gostoso. O que mais apresenta essa característica é justamente o Wehrmann original. Depois, o meu, né, que é o azul com o controle no cabo, ele é um pouquinho menos impressionante nesse aspecto. Ele para mim parece um pouquinho menos musical, e o Kennedy Edition ele é mais agressivo. Eu não sei se é uma questão do cabo, no caso dele, né, por impedância, ou se entre os três existem diferenças que ocorrem por variação na linha de produção. Não sei dizer, mas esse é o meu relato de todos eles. E uma coisa que me incomoda também um pouquinho, mas que não é nada demais, é o mesmo que eu vi no Apple EarPod. Ele tem um pouquinho de ressonância de gabinete. Você sente que a resposta não é totalmente limpa e que tem alguma coisa ali, alguma distorção, né, que está vindo do gabinete vibrando também. Mas é uma coisa discreta e, de novo, talvez isso até seja algo que contribui para a sonoridade musical dele. Bom, depois a gente tem o Hi-Zi HP32. Esse foi um fone que quando eu coloquei no ouvido pela primeira vez eu falei, caramba, graves, tipo um earbud com graves. A única vez que eu tinha escutado isso na vida foi que um Yuin PK1, se não me engano, há muito tempo, e era um fone muito caro, custava bem mais de $100, apesar de ser um desses que parece fone de camelô. E o Hi-Zi HP32 ele me trouxe essa mesma coisa. Queria deixar claro que não são graves de um in-ear, você não tem o peso e o corpo, e muito menos a extensão de um in-ear. Mas, ao mesmo tempo, ele entra no meio termo, assim, ele preenche um pouco esse buraco entre, por exemplo, o Wehrmann e o Duno DN2000, né? Ele está mais perto do Wehrmann, mas ele tem graves que impressionam bastante, né? Eu não esperava graves com esse volume, né, vamos dizer assim, num earbud. E ele traz isso, né? É como se não é uma coisa que você vai botar uma música eletrônica e falar, caramba, agora sim, você vai ter toda essa visceralidade, né, essa força, porrada de uma música eletrônica, mas ele não é uma decepção, né? O Wehrmann, por melhor que seja, ele funciona com gêneros mais calmos e tudo mais. Se você colocar música eletrônica nele, você vai sentir falta de graves, não tem jeito. Com o Hi-Zi HP32, você sente menos, mas nem tudo são flores. Eu achei que ele tem uma sonoridade um pouco agressiva. Ele impressiona bastante, mas ele pode ser fatigante, ele tem um pico nos médio agudos que pode incomodar. Em termos de médios e agudos, ele não é um fone tão natural assim, né? Mas de qualquer maneira é um fone do qual eu gostei muito, né? Apesar dessa questão dos médios e dos médios agudos, eu acho que se você colocar com música eletrônica, rap, hip hop e tal, ele funciona muito bem. Então talvez ele seja um fone muito apropriado para aqueles que não gostam de in-ears, mas querem uma sonoridade com mais grave, né? E também não querem um headphone. Então eu acho que é uma das grandes opções para isso. Eu gostei tanto dele da primeira vez que eu ouvi, apesar desse problema, né? Eu me impressionei com os graves dele, né? De um earbud que eu vi há pouco tempo um Hi-Zi HP 150 à venda por um preço bastante justo e pulei no barco. Assim, comprei para ver qual era. E eu achei que ele resolve alguns dos problemas do HP32. Ele é menos agressivo, ele é um pouquinho mais contido nos médio agudos, mas ele tem menos graves. Ele não é tão pouco quanto o Wehrmann, mas ele tem uma diminuição aí de atividade nessa faixa de frequência. Então eu fiquei no meio termo, né? Assim, o que é melhor? Você perder um pouco de graves e ter essa calmaria a mais assim nos médios
nos médios e médios agudos, apesar de ainda não ser uma resposta calma, ela não é nem de perto tão suave quanto a do Vehemenc, ou você fica com os graves a mais e tem essa personalidade mais agressiva. É questão de gosto. O ideal até seria um meio termo aí entre os Hi-Haz e HP32, que tem uma sonoridade já bem parecida, apesar dessas pequenas diferenças, e o Vehemenc, né, com toda a suavidade que ele traz. E, por incrível que pareça, foi exatamente isso que eu encontrei nos Apple EarPods. Me surpreende que esse fone não esteja sendo, sei lá, descoberto pela comunidade audiófila, ele seja um fone que tá ali, quieto, jogado no canto, ninguém tá nem aí pra ele, ninguém fala nada dele, porque pra mim ele foi isso. Ele não é tão musical quanto o Vehemenc, mas ele tá muito mais próximo dele, e ele tem os graves do HP32, ou seja, são graves presentes com um desempenho que impressiona muito para um fone desse tipo. Ok que ele é muito mais caro, né, do que o Vehemenc e do que o HP32, é mais caro que o HP150 também, mas ele fecha esse equilíbrio, né? Ele é justamente isso. Eu me impressionei muito quando eu escutei de novo, né, estando acostumado com esses earbuds para fazer esse comparativo, porque eu coloquei e falei, gente, peraí, é isso, era isso aqui que estava faltando aqui nos dois, né, essa junção. De novo, se você quiser a musicalidade extrema do Vehemenc, você não vai encontrar ela aqui, mas ele é bem mais musical e bem mais equilibrado do que todos esses fones que eu já testei até agora. Então, ele traz uma sonoridade muito equilibrada para, cara, a grande maioria dos gêneros. Assim, é um fone que agradou muito, muito mesmo, eu não esperava. Assim, quando você coloca ele em comparação com esses earbuds renomados, que você enxerga isso, e eu pelo menos fiquei me perguntando, cara, por que os audiófilos não estão falando desse fone? Será que é porque ele é popular demais? Será que é porque todo mundo tem? Enfim, me impressionou muito e é esse meio termo. E uma coisa que eu gostei muito, muito mesmo. Bom, e passando depois para o Saintfier PT15, sinceramente o que eu senti foi decepção. Parece que eu voltei para os earbuds comuns. Ele não é tão ruim quanto os Apple Earbuds originais, mas ele tem essa sonoridade totalmente sem graves, e ele não tem os médios calorosos e doces e suaves do Vehemenc para se redimir. É um fone com uma sonoridade típica, né? Bastante estridente, focado nos médios agudos. Não tem muita coisa para falar bem dele. De novo, não me agradou. É um earbud típico, apesar do visual de metal, apesar do cabo removível. Parece talvez que todo o investimento que foi feito no desenvolvimento dele foi nisso, e não no som dele. Depois o All Glamour RX1 é exatamente a mesma coisa, talvez até pior. Ele é muito agressivo, muito estridente, e ele parece focar num trecho muito curto, muito estreito do espectro de frequências. Você tem médio agudos, ponto. Não tem nada abaixo disso e você não tem nada em cima disso. É triste, eles não são, né, esses dois, né, o Saintfier e o All Glamour, eles não são tão ruins quanto os Apple Earbuds originais, mas infelizmente eles não estão muito longe não. E por último, o Bell Play A8. Esse aqui tem uma missão difícil porque ele custa $150 e eu estou avaliando fones que vão até 25. Então é bom que ele seja excelente. Ele é sem dúvida nenhuma, testando todos esses, o mais refinado. Ele tem médios muito lineares, agudos também, apesar de ele não ter graves, assim como o Vehemenc, por exemplo, ele encanta bastante. É como se fosse o seguinte, o Vehemenc, ele tem essas falhas, né? Ele tem essas faltas na resposta de frequência, esses buracos, mas o pouco que ele apresenta é muito bom. Assim, excelente, gostoso, musical, eufônico. O A8 é mais ou menos a mesma coisa, ele foca num pedaço da apresentação, só que esse pedaço também é muito bem apresentado, mas com uma sonoridade, vamos dizer assim, oposta. Ela é mais fria, ela é mais detalhista, ele é um fone mais polido e mais elegante, vamos dizer assim. Ele funciona também para esses mesmos gêneros mais calmos, mas ao invés de encantar pela doçura e pela musicalidade, ele encanta pelo refinamento e pela polidez. Tudo é muito preciso, tudo é muito leve, é muito arejado, é meio que por aí. Agora, duas questões. A primeira, ele também não é um mestre na extensão dos agudos, por mais que ele seja um fone mais frio e analítico do que quase todos os que já foram testados aqui. Os agudos têm aí um probleminha de extensão, ele não tem uma extensão tão boa quanto a maioria dos in-ears. E existe uma peculiaridade na espacialidade dele, que é uma coisa que eu nem tive na outra avaliação que eu fiz há um tempo, que basicamente, a maioria dos fones eles trazem uma espacialidade em 3 bolas. Você tem uma bola aqui e uma bola bem na frente, né? Você tem 3 focos, vamos dizer assim, né, que ele mostra. E o Bell Play, ele é como se ele não tivesse do meio. É uma coisa que eu nunca tinha reparado, mas quando eu passei a reparar, eu não consigo mais esquecer isso.
é como se ele não tivesse essa imagem central e o som tivesse tipo, a partir daqui para trás. É uma coisa que eu até consigo relevar, né? Ele tem benefícios, como eu falei, mas é um negócio que me incomoda e que eu não consigo explicar direito, né? É muito difícil ver, só quando você ouve você vai entender. De novo, eu continuo considerando um fone excelente. Acho que, assim, perto de tudo que eu já testei agora, não vale $150 em termos de sonoridade, mas é um fone muito gostoso e que é bem competente em vários momentos, né? É um fone que eu gosto de ouvir. Concluindo, eu fiquei bem impressionado com esse teste, né? Eu escutei fones que pertencem a uma categoria que não tinha praticamente nada que prestasse até alguns anos atrás, e encontrei sonoridades muito boas, assim, fones que eu tenho escutado, né? O VMANC é um fone que eu uso, assim, claro, em momentos específicos, né? Um Durand N2000 não é menos conveniente e é muito melhor, mas estou falando de $5 versus 250, mas de qualquer maneira são fones que eles encantam por motivos distintos. O VMANC é pela doçura e pela musicalidade dos médios, o Sennheiser é pelos graves para earbuds. Então, assim, se você não gostar de in-ears, mas quiser um fone muito conveniente que te traga um desempenho legal nos graves, os Sennheiser parecem trazer justamente isso. E o Bell Play, ele é um fone que encanta pelo refinamento e pela polidez, pela elegância da forma como ele te mostra a música. Não acho que ele vale $150 frente aos outros, como eu já falei várias vezes, mas ele é um fone que tem atributos. Agora, quem saiu vencedor aqui, por incrível que pareça, são os Apple AirPods. Eu não esperava isso, mas nessa comparação, como eu falei, me impressiona que as pessoas não estejam falando mais desse fone, né? Ele é um earbud que, por um preço muito baixo, resolve boa parte dos problemas que a gente encontra nesse tipo de fone. É uma sonoridade equilibrada, gostosa de se ouvir e que se aplica a qualquer gênero. Então, assim, se você for aí um audiófilo que está procurando um earbud, cara, aquele fone que você vê todo dia 1000 vezes pode ser a solução para você também. Então, gente, esse foi esse comparativo. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.